Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, do 1 até o versículo 7, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. Assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu santo nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher, a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto bastante interessante para a gente meditar nessa noite, né? Mas eu gostaria de falar um pouco ainda, antes de chegar aqui no capítulo 54, dos versículos, dos capítulos 52 e 53, né? Então, se a gente for observar o capítulo 52 de Isaías, nós vamos ver que aqui, irmãos, o texto está falando para a nação de Israel, né? Todos esses capítulos estão falando para a nação de Israel, para Sião especificamente, falando, irmãos, de um tempo que o povo de Israel estava em um cativeiro, né? O povo estava sofrendo, estava ali passando por apuro, estava sendo escravizados, eles estavam fora da presença de Deus por conta da sua desobediência, por conta da rejeição do povo à palavra de Deus. E aqui no capítulo 52, a Bíblia vai nos mostrar que Deus mostra para aquela nação que a salvação é algo gratuito, que está sendo oferecido para eles. E logo no primeiro versículo do capítulo 52, Deus já convida aquela nação a despertar. E diz assim o primeiro versículo do capítulo 52: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti o incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, e também sem dinheiro sereis resgatados. Então aqui Deus está convidando a nação de Israel, a cidade de Sião, a Jerusalém, a se colocar de pé, a sacudir o pó das suas roupas, a tirar da vida deles aquele estigma de sofredor, de sofrimento, aquela visão de que as pessoas olhavam para o povo de Israel e viam um povo que não dava em nada, um povo que sempre estava precisando de ajuda, um povo que estava sempre necessitado, um povo que era oprimido e era escravizado. Então aqui neste momento, Deus já começa a despertar o povo de Israel e fala para eles: desperta, abra os seus olhos, ouça a palavra, entenda o tempo que vocês estão vivendo. Sabe por que, irmãos, que eu falo sobre tempo aqui? Porque nós sabemos que esse tempo do cativeiro de Israel estava para acabar, estava passando. Deus estava despertando o povo para que a promessa se cumprisse na vida deles. Então, olhe bem, você entrou aqui nesta noite com um propósito, com um objetivo. Nenhum de nós estamos aqui sentados por acaso. Eu acredito que nós não viemos aqui porque nós não tínhamos um lugar melhor para ir. Nós não viemos aqui hoje porque nós não tínhamos uma festa para participar ou um casamento para ser um padrinho, mas nós viemos aqui porque nós
vai reconhecer a voz do seu pai. Porque você sabe que você conviveu na casa dele. Você sabe como era a voz dele quando ele estava bravo, quando ele estava manso, quando ele queria te agradar, quando ele queria te corrigir. Aleluia. Então nessa noite a primeira coisa que Deus fala para você: desperta. O que é despertar? É acordar, estar alerta, né? Estar alerta, prestar atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. Mas nessa noite, eu quero que você desperte para a palavra de Deus, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 53, que Deus, Ele vai falar, Ele vai narrar aqui o sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus no Calvário. E aqui Ele vai dizer assim que ninguém deu crédito à pregação, ninguém se manifestou, em quem se manifestou o braço forte do Senhor. E ali vai seguindo aquele texto todo, mas eu vou me deter somente nesse versículo. Quem deu crédito? Talvez você tenha desprezado a palavra de Deus até hoje. Talvez você esteja lutando contra a vontade de Deus na sua vida. E sabe por que nada dá certo para você? Porque você está no lugar errado. Aleluia! Pega a chave do seu carro e tenta abrir a porta da igreja. Não vai dar certo, porque a chave está sendo colocada no lugar errado. Você que é um pedreiro, vai trabalhar numa escola, vai ser um professor por um dia dentro de uma escola de adolescentes. Vai dar errado, porque você está no lugar errado. Então sabe por que tudo está dando errado para você? Porque você está no lugar errado. Não é aí que Deus te quer. Deus não te chamou para ser uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem respeito com aquilo que Deus determinou para a sua vida desde a sua mocidade. Deus não te chamou para você destruir a sua vida com vícios e outras coisas mais. Ele quer que você tenha saúde, que você tenha vida, que você entenda que o melhor lugar para você é a casa dele, conhecendo a palavra dele, dando crédito à voz dele. Então desperta nessa noite, sacode o pó da tua roupa, levanta a cabeça, se alegre na presença de Deus, porque essa palavra é para você nessa noite. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E quando a gente chega aqui no capítulo 54, a gente vai observar que há uma promessa de restauração, há uma promessa de mudança de vida, há uma promessa de coisas boas, como foi cantado hoje pelas irmãs, né? Tem coisa boa chegando. Ah, Deus tem algo lindo na sua vida, Ele quer mais para você. Você acha que a gente está aqui hoje? Talvez você tenha alguém aqui como exemplo na sua vida. Olha para essa pessoa hoje, mas vai conversar com ela para saber se ela não teve que renunciar muita coisa para estar onde ela está hoje. Ela teve que renunciar, ela teve que deixar para trás coisas que não agradavam a Deus. Muitas vezes ela teve que deixar de fazer coisas que ela desejava fazer para agradar a Deus. Aleluia! Mas eu tenho certeza que se você perguntar para ela assim, valeu a pena? Ela vai te dizer, valeu a pena. Valeu a pena porque hoje eu tenho uma vida abençoada. Eu não estou dizendo uma vida sem problemas. Eu estou dizendo uma vida abençoada. Uma vida na presença de Deus. Então olhe bem, se você está nesse momento de prisão, porque era esse momento que nós estamos falando, o tempo em que Israel estava cativo, ele era escravo, ele era prisioneiro, né? Ele estava ali na Babilônia, passando aperto na mão de Nabucodonosor, um rei perverso que não temia Deus, um homem cruel, mas eles estavam ali em algum momento, eles decidiram voltar-se para a presença de Deus. A decisão tem que partir da sua vida, porque irmãos, nós podemos pregar aqui, olha, o ano inteirinho, de domingo a domingo, pode-se falar de salvação, pode-se falar de um monte de coisa. Você precisa entender o que é que você quer da sua vida, por que é que você está aqui nessa noite. Você veio aqui para receber uma cura? Deus pode te curar. Você veio aqui porque você quer a restauração do seu relacionamento? Deus pode fazer. Você está aqui porque você quer uma porta de emprego? Deus pode abrir para você. Mas você tem consciência de que o que
você mais precisa nessa noite não é cura, não é emprego, não é um companheiro, uma companheira, não é dinheiro, não é pagar suas dívidas. Isso são coisas terrenas. Isso, irmãos, são coisas passageiras. O que a gente mais precisa manter em dia é a nossa vida com Deus. O que a gente mais precisa manter em dia é a nossa salvação. Cuidar e zelar da nossa alma, da nossa vida, da nossa salvação, para que a gente não venha nos envergonhar naquele grande dia. E muitos deles, irmãos, estão partindo antes do grande dia, né? Deus pode vir para mim hoje, pode vir para você hoje. Nós não sabemos qual é o dia que Deus vai nos chamar, vai nos recolher. Então, o mais importante do que essas coisas terrenas é você cuidar da sua vida com Deus. Se você estiver bem com Deus, as coisas vão se ajeitar naturalmente. Então hoje Deus tem uma palavra de restauração para a sua vida. Ele promete aqui, olha, ele começa falando, né? Canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, e não impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Fixa bem as tuas estacas. Está dizendo o quê? Aumenta o lugar da tua habitação, aumenta, estenda as tuas cortinas, né? Fixa bem as tuas estacas, estruture a sua vida. É isso que está falando aqui, irmãos. Estruture a sua vida sem medo. Já pensou você morar num quartinho de 2 cômodos e alguém chegar para você e falar assim: não, constrói mais 5, faz uma base firme, uma base sólida e aumenta isso aí. É isso que Deus está falando. Estrutura a sua vida. E como é que você vai estruturar a sua vida? Antes ele já disse: dê valor à sua salvação. Desperta para aquilo que é importante. Desperta para aquilo que ninguém pode tirar de você. Dê crédito à voz do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Aqui diz assim, olha, se você fizer isso, né? Se você fizer isso, transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá as nações. Assim fará que sejam habitadas cidades assoladas. Está falando, irmãos, que a sua bênção aqui, ela vai se estender pelas gerações futuras. A minha descendência está ali, ó, minhas 2 filhas sentadas ali. É isso que Deus está falando. Você será abençoado, a sua casa será abençoada, os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, a sua posteridade será abençoada. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel à palavra do Senhor. Aleluia! E lá no versículo 4 diz assim: não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Aqui Deus está comparando a nação de Israel como uma mulher desamparada, uma mulher que não tem um protetor, um ajudador, um esposo, um marido. É isso que Deus está falando aqui. Mais importante do que isso, aqui fala que Sião não será envergonhada e não se lembrará mais da vergonha da tua mocidade. Observe bem, está falando de algo passado, algo que já passou. Olha só, irmãos, sabe por que hoje nós temos vivido uma geração, a geração mais doente, né? Que nós temos visto é essa geração. Pessoas que estão doentes na alma, pessoas que estão doentes no espírito, né? E nós vemos que a maioria das pessoas estão sendo acometidas de depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas aí nessa linha, não é verdade? Por conta dos excessos. A depressão é o excesso de passado. Você já conversou com alguém deprimido? Ele não vai falar assim: eu estou triste porque o ano que vem eu tenho isso e aquilo que eu estou esperando. Não, ele vai falar assim: eu estou triste porque quando eu tinha 10 anos de idade aconteceu isso na minha vida.
Não, eu não consigo seguir em frente, porque quando eu era adolescente, quando eu estava com 20 anos, eu passei por uma situação dificílima, de vergonha, vexatória, e isso e aquilo. Uma pessoa deprimida, ela nunca lembrará, ela nunca falará do seu futuro, mas ela sempre valorizará, supervalorizará o seu passado. Excesso de passado. E a ansiedade, excesso de futuro, excesso. O ansioso, ele está sentado aqui, mas ele está pensando no que ele tem que fazer amanhã, na conta que ele tem que pagar daqui a 15 dias, no exame que ele vai fazer o mês que vem, no Natal que ainda não chegou, mas ele já está pensando na festa. Ah, minha filha vai fazer 15 anos o ano que vem, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que planejar. É o excesso, o excesso. Isso é que está acabando com a geração de hoje. E aqui no versículo 4, em outras palavras, eu digo que para você seguir em frente, para você ter a sua vida restaurada, para você ter a sua vida liberta, mudada por Deus, você tem que esquecer o que passou. Você tem que esquecer a vergonha que você passou, a humilhação que você passou, o tempo ruim que você viveu. Tudo que a gente passa na vida tem que servir para alguma coisa, mas isso não pode servir para me maltratar. Tem que servir para eu crescer na presença de Deus. Eu preciso lembrar do que eu passei, do que eu vivi, e saber que Deus me livrou daquilo, Deus me tirou daquela situação, e que hoje eu sou uma outra pessoa por conta do que eu passei. Se eu não tivesse passado coisas que eu já passei na vida, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje eu não teria a cabeça que eu tenho. Hoje eu não teria condições de aconselhar algumas pessoas como eu tenho hoje. Porque tudo que Deus nos permite passar serve, irmãos, para a glória dEle. Aleluia! E lá no versículo 15 diz assim: porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. Quando fala que o Deus de Israel é o teu marido, é o teu Criador, Ele está falando que Ele é o teu protetor. É Ele quem cuida de você. É Ele quem supre as tuas necessidades. Essa é a função do esposo numa casa: suprir as necessidades da casa, manter a casa, proteger a família, preservar os filhos, a esposa, a família. Essa é a função. E Deus está falando aqui nessa noite para você: Ele é o teu protetor, Ele é o teu guarda fiel, Ele cuida de você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você veio buscar nessa noite, Ele conhece todas as suas necessidades. Aleluia! Você não está desamparado, mas você tem um Deus que vela pela sua alma, pela sua vida. E finalmente o versículo 6 diz assim: porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como mulher da mocidade que fora desprezada, diz o Senhor. E o 7: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Aleluia! E sabe em que momento que Deus deixou a Israel, a Sião aqui? Foi o momento que eles começaram a se afastar da presença de Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não é possível uma pessoa estar na casa de Deus e estar no mundo ao mesmo tempo. Você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo. Não é possível você vir ao culto hoje, sair daqui e fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Você está se enganando. Foi gostoso estar na casa de Deus. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar confortável, né? É impossível alguém vir aqui dentro da igreja e falar assim: ah, eu não ouvi Deus falar, eu não tirei nenhuma coisa boa do culto hoje. Você ouve um louvor que te alegra o coração, você ouve uma palavra que alivia a sua alma, você ouve uma oração, alguém ora por você e tira a sua ansiedade, tira a sua tristeza, tira a sua amargura. Mas isso não pode ser temporário na sua vida. Sabe por que é temporário? Porque você ainda não entendeu que a fonte da alegria é Jesus. E Ele ainda não está morando dentro de você. É por isso que esse sentimento que você tem quando vem à igreja, ele passa. Porque você está somente
aproveitando um pouquinho só da graça de Deus na sua vida quando você vem aqui. Porque quando você se afasta de Deus, você automaticamente está se aproximando do inimigo. E ele vai fazer tudo o que for possível para você não permanecer na presença de Deus. Mas Deus, Ele quer te recolher nessa noite com grandes misericórdias. Ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer hoje. Eu penso muito sobre a parábola da ovelha perdida, né? E a coisa que eu acho mais linda é o seguinte: quando o pastor percebe que está faltando uma ovelha, o que ele faz? Ele deixa as 99 em segurança e ele vai atrás daquela que está ferida, daquela que está perdida, né? Quando ele vai atrás dessa ovelha, ele não sabe em que situação ele vai encontrar essa ovelha. Ele só procura, ele quer. Ele não fala assim: olha, se fosse eu, talvez eu pensasse assim, um dia chuvoso, né, nesse tempo difícil que a gente está vendo, de chuva todo santo dia, e eu tenho 100 ovelhas, eu pego 99 e guardo lá no meu aprisco. Eu faria isso, irmãos. Eu tenho 99 aqui, só está faltando uma, com essa chuva. Fazer o quê, né? Não vou atrás, né? Se caiu no buraco, se perdeu, eu tenho 99. Mas Jesus não, o bom pastor não. Ele guarda as 99 e ele vai atrás daquela que está perdida e ele procura até encontrar. Se ele encontrar ela morta, ele foi atrás, né? Agora pensa bem, irmãos, quando ele chega e ele vê aquela ovelha ali ferida, maltratada, né? De repente, não sei, com uma perna quebrada, né? Vou imaginar aqui, né? Ele não pergunta nada para aquela ovelha, né? Ele não fica bravo com ela. Por que você saiu daqui? Por que você saiu de perto das suas irmãzinhas? Por que você não obedeceu e não ficou onde você tinha que ficar? Não, o que ele faz? Mais importante do que chamar atenção e repreender naquele momento é curar. Então ele pega, ele cura, ele põe ela nos ombros e ele leva ela de volta para o aprisco. É muito provável que depois ela vai ser trazida ali, pertinho dele, no cajado, para não se perder de novo. Mas ele cura aquela ovelha primeiro. É isso que ele quer fazer com você nessa noite. Ele quer te curar nessa noite. O que você fez hoje que não agradou a Deus? Pensa aí no teu coração. Qual foi a atitude que você fez hoje que não agradou a Deus? Você tem certeza absoluta que você errou. Deus, Ele quer te recolher nessa noite com grandes misericórdias. Grandes misericórdias. Então Ele não está te perguntando o que você fez hoje, mas Ele quer saber o que você fará a partir de hoje. A partir de hoje. Aceite a palavra de Deus nessa noite. Tome uma posição diante da presença de Deus. Você, como um bom conhecedor da palavra, sabe que o mundo não compensa. O mundo não compensa, irmãos. Se compensasse, a gente não via tanta tragédia acontecendo, né? Jovens morrendo, mãe matando filho, pai matando filho, pessoas destruindo seus lares por conta dos vícios. E quando você vai conversar com essas pessoas, a maioria delas são desviados da casa do Senhor. A grande maioria conhece a palavra de Deus. Então tome a posição que Deus quer que você tome. Olha, o capítulo 52 de Isaías diz que a salvação é gratuita. A salvação é de graça, ela está oferecida para você gratuitamente. Você não veio, você não entrou aqui nessa noite gratuitamente. Você sabia que você foi comprado? Você foi comprado. E você não foi comprado com ouro, com prata, com nada disso. Com dólar, com euro. Não. Você foi comprado com sangue, vertido no Calvário. Foi com isso que você foi comprado nessa noite. A salvação é de graça. Dê crédito à palavra do Senhor nessa noite e venha para a casa do Senhor, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer tirar a sua vergonha.
as suas humilhações, tudo que você viveu. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Ou seja, vida em abundância, vida com muita abundância, com muita alegria, com muita fartura, com prosperidade. A prosperidade não é excesso de dinheiro, como se prega por aí. A prosperidade não é você ter 10 carros na sua garagem, conta na Suíça, conta no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você não ter falta de nada. E olha o que a Bíblia diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O texto original diz assim: de nada tenho falta. Aleluia! 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 Sabe por quê? Porque você tem um pastor na sua vida. E ele está aqui nessa noite. Aleluia! Para te fazer próspero. Preste atenção no que eu te disse nessa noite. Sabe por que está dando tudo errado? Porque você está no lugar errado. Enquanto você estiver na mão do inimigo, nada vai dar certo para você. Mas a partir do momento que você se submeter à vontade de Deus, a sua vida vai mudar. E Ele está aqui nessa noite para te recolher com grande misericórdia. Agora a decisão é sua. A decisão é de cada um. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? O pastor está pedindo aqui para a gente fazer o apelo. Eu queria saber se alguém nessa noite ouviu a voz do Senhor, deu crédito à palavra de Deus nessa noite.